E vamos começar nossa aula. Bom, estamos aqui ao vivo. Pode ser que você esteja assistindo a gravação dessa aula. Ela acontece ao vivo, mas a gente vai editar, vai fazer os cortezinhos legais para deixar para que você consiga assistir ela de forma mais enxuta. Caso você queira participar dessa aula ao vivo, manda uma mensagem para a gente que a gente consegue dizer para você qual é a forma que você tem para participar dessa nossa aula e poder tirar dúvida e poder abrir o seu microfone para que você consiga também ter ali a sua dúvida sendo atendida. Então, vamos lá, sem mais delongas, vou colocar a nossa tela. Bom, então vamos lá. Nosso tema de hoje é os 7 erros que fazem você perder dinheiro no Google Ads. Então, para quem quer essa aula? Se você é psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, psicanalista, psiquiatra ou qualquer outra área da saúde que de repente utiliza o Google Ads para fazer captação de pacientes, essa aula é para você. Fica comigo até o final, que com certeza eu vou te ajudar a melhorar a tua estrutura e fazer com que você gaste menos dinheiro à toa ali no Google Ads. Vamos lá? Então, começando, quero que a gente faça um alinhamento rápido e que é uma verdade que de repente incomoda muita gente. O Google, ele não sabe quem é um bom paciente. Qual é a pessoa que vai ser uma boa paciente? Por quê? Primeiro, ele não sabe o que você faz, ele não sabe que tipo de negócio você tem e muito menos ele até tem o conhecimento dessas pessoas, mas ele não vai conseguir fazer esse link. Então é importante que antes de tudo, você entenda que na verdade o Google ele não é o responsável por saber quem ou para quem que ele vai mostrar o teu anúncio. Ele simplesmente consegue encontrar os cliques. Só que você, no momento em que você faz a configuração da sua campanha, é que você indica para o Google quais são os cliques, que tipo de estrutura você quer, que tipo de pessoa você quer clicando no teu anúncio. Então, se você não conseguir parametrizar, se você não conseguir fazer a configuração correta da sua campanha, ele simplesmente vai atrair muito curioso, muita pessoa que de repente não está ali na sua região e que é interessado, porém não faz parte ali da sua região, então dificilmente se deslocaria para chegar até o seu consultório e possivelmente cliques que não vão virar consulta. Então, esse é um dos pontos que você precisa entender, que a tua configuração ela vai ser extremamente importante para que o Google consiga encontrar as pessoas certas e mostrar o teu anúncio no momento certo em que elas estão procurando. Então vamos lá. Qual é o primeiro erro da nossa aula? Ensinar o Google a buscar clique e não paciente. O que acontece quando a gente começa a nossa estrutura de criação de uma campanha? Normalmente a gente ensina que começa-se ali por uma maximizar cliques, a gente vai trazer ali um número maior de cliques, porque o Google precisa começar a ganhar uma certa inteligência. E quando a gente pensa dessa forma, não está errado. O grande problema é otimizar a tua campanha para que ele traga apenas cliques. Qual é o problema quando a gente tem essa estrutura de otimizar apenas por clique? O Google realmente vai entender que qualquer clique já está ali, ele já está entregando o que ele precisa. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento para deixar claro para o Google que eu não quero só qualquer pessoa que clique. Eu preciso fazer a configuração da minha tag de conversão. Então, o Google, a partir do momento que eu faço a configuração da minha tag de conversão, o Google vai trazer, eu vou entregar a informação para ele que eu não quero só pessoas que clicam, eu quero pessoas que convertem. E a conversão eu preciso dizer para o Google qual é. Então, por que você perde muito dinheiro quando você não traz essa clareza para o Google? Porque justamente ele vai otimizar pelo clique mais barato, pelo clique mais rápido, pelo clique mais fácil. E a maior parte das vezes que ele busca esse tipo de clique são de pessoas que não estão prontas para comprar, são de pessoas que estão, às vezes, num momento ali querendo entender alguma coisa antes de pensar em procurar ajuda, em pensar em procurar um tratamento. Então, você acaba, quando você não faz essa configuração, pagando para o Google correr atrás dos curiosos. Essa é a grande questão. Então, esse é o primeiro erro. E o que a gente precisa fazer nesse momento para não cometer esse erro? Ou, caso você já esteja cometendo esse erro, o que você precisa fazer nesse primeiro momento? Primeira coisa é mostrar para o Google o que é a definição real. Que você quer agendamento e não clique. E aí, quando você configurar a sua tag, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é configurar a sua tag ali para quando as pessoas entrarem em contato contigo. Então, diferentemente do clique, a pessoa vai entrar, vai clicar na tua campanha e vai para a tua página. Na tua página, você tem que mostrar para o Google o que é o agendamento, o que é, de repente, uma mensagem de WhatsApp para ele entender e buscar pessoas que estejam mais dispostas, mais predispostas a clicar naquele botão para falar contigo ali no WhatsApp e não só clicar no teu anúncio, que é o que a maior parte das pessoas hoje acabam fazendo. Então, primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar essa tag antes de gastar o primeiro real. Então, antes de subir a sua campanha, já priorize a instalação dessa tag. Até porque, quanto mais tempo você tiver com essa tag instalada, mais dados o Google vai coletar e maior vai ser a chance de você conseguir ter êxito nessa questão de
mostrar para o Google que você quer cliques, mas não só pessoas que clicam e que sejam dispostas a dar um próximo passo, que é minimamente marcar uma consulta contigo e dar esse próximo passo. E a nossa otimização, ela precisa ser sempre pelo evento mais perto do dinheiro. Quando a gente fala mais perto do dinheiro, é o mais próximo ali da onde ela pode gerar algo, trazer algo financeiro para o teu consultório, que seria necessariamente a tua primeira consulta. Não sei se de repente você tem uma primeira consulta gratuita, mas o fato de você colocar essas pessoas que têm essa tendência de fazer essa conversa inicial já é um grande passo, não só deixar essas pessoas, essa conta ou essa campanha ser otimizada pelos cliques. Nosso erro 2, comprar a dor e não a decisão. O que eu quero dizer com essa questão? Muitas das vezes, quando a gente vai criar uma campanha, alguns de vocês criam uma campanha utilizando, por exemplo, uma palavra ansiedade. Quem pesquisa ansiedade no Google não necessariamente está procurando ali um tratamento para ansiedade. É uma pessoa que pode querer saber o que é ansiedade, quais são os sintomas da ansiedade, coisas nesse sentido, que ainda a gente tem a clareza de que essa pessoa ainda está, como a gente chama no marketing, no topo do funil. É uma pessoa que ela ainda não está disposta a comprar, não está disposta a pagar uma sessão para entender o processo. Ela quer simplesmente pesquisar na internet. Então, o que a gente faz nesse primeiro momento? É não buscar essas palavras tão amplas e palavras que a gente coloca ali como topo de funil. Eu preciso focar um pouco mais em palavras que sejam mais específicas de pessoas que estejam buscando um profissional, uma contratação. Então, quem digita psicólogo para ansiedade, aqui a gente já tem uma clareza maior que essa pessoa ela já está muito mais próxima de buscar ajuda de um profissional. Ela não está mais procurando o que é ansiedade ou só simplesmente ansiedade. Ela está procurando um profissional que de repente seja especialista em ansiedade, um profissional que possa ajudá-la a resolver o problema da ansiedade. Então, usar essa palavra de forma mais específica vai fazer com que você tenha ali uma estrutura mais fácil de conseguir gerar uma conversão. Usar a palavra ansiedade, no exemplo que eu estou trazendo para você, ela pode trazer para você um número grande de cliques, porém pode trazer pouca conversão. Isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento, tá? E o que a gente precisa fazer nesse erro 2? Primeiro de tudo, começar com palavras de fundo de funil. Como eu falei, contratar psicólogo, agendar terapia, agendar consulta, psicólogo para determinado problema. Então, isso faz com que essas palavras já sejam mais específicas e que você já consiga trazer pessoas que estejam num processo de decisão mais avançado do que simplesmente uma palavra solta. Outra coisa que a gente precisa fazer, se você já tem campanha rodando, analisa se a sua campanha tem algum tipo de palavra dessa. Então, se você tiver alguma palavra dessa aberta, procura complementá-la, colocar alguma coisa a mais que deixe ela um pouco mais específica e faça com que a gente consiga trazer pessoas que realmente estejam nesse momento buscando um momento mais específico de contratar um profissional para resolver o problema dela. E por último, e não menos importante, você não pode focar em diminuir somente o teu custo por clique, que é o que acontece. Diversas consultorias que a gente faz aqui, a pessoa traz essa visão. Ah, mas essa palavra a gente deixa porque precisa aumentar o volume de busca. Nada adianta você aumentar o volume de busca para poder diminuir o teu custo por clique, se são custo por clique de pessoas que não vão dar um próximo passo. Você continua gastando dinheiro à toa, então o que você precisa fazer é focar em fundo de funil, principalmente no começo, quando você está começando a tua campanha, ou quando você ainda não gera uma demanda recorrente. Então foca no fundo de funil, pega palavras que já são mais específicas de pessoas que já estejam mais prontas para contratar o seu trabalho ali, o seu serviço, e a partir dali é o momento em que você vai começando a evoluir para esse processo. Então, partindo para o nosso erro 3, deixar o Google gastar onde não devia. Esse aqui é um erro muito que faz com que você perca muita grana. Quando você cria uma campanha e não traz uma palavra negativa ou simplesmente você deixa o Google na configuração padrão da sua conta, e o que é a configuração padrão, Rafael? O Google ele tem mais de uma frente de anúncio, né? A gente tem a rede de pesquisa, a rede de display, a gente tem o YouTube, a gente tem ali diversas frentes que você pode anunciar. Além disso, a gente tem ali duas configuraçõezinhas que são importantes de você validar. A rede de display é normalmente uma rede onde a gente tem ali, onde o Google utiliza sites parceiros para disponibilizar imagens. E pode ser que o teu anúncio você tenha ali a disponibilização da tua rede de pesquisa sendo impressa dentro da rede de display. Então, importante na hora que você for criar a sua campanha, no local onde você vai veicular, que você verifique se de repente você está colocando ali tanto a rede de display como os parceiros de pesquisa do Google. Ah, Rafael, se você deixar ali, isso não vai abrir mais portas para mais pessoas poderem entrar em contato? Sim, com toda certeza.
Porém, a gente tem ali um público que não vai ser tão qualificado como o público da rede de pesquisa. Então, qual seria a minha orientação? Cuidado, se você estiver fazendo uma campanha específica de rede de pesquisa, desativa o display e desativa a rede de parceiros. Foque na rede de pesquisa e aí, claro, caso você tenha ali uma oportunidade de fazer um teste, colocar um pouco mais de verba para verificar, saiba que você pode testar essa rede de parceiros do Google, que é um site aleatório que usa o mesmo mecanismo do Google para poder também disponibilizar as pesquisas. São de pessoas que estão navegando em outros sites e não especificamente no Google ali para buscar o teu nome. Então, a nossa orientação é foque na tua rede de pesquisa, desative display e rede de parceiros, porque isso vai te ajudar muito, tá? A economizar verba. O Google, ele consegue gastar de forma bem rápida o seu dinheiro, mas nem sempre o gastar rápido vai ser um gasto que vai te trazer o resultado. Então, o que a gente precisa fazer? Desmarcar a rede de display e desmarcar os parceiros de pesquisa. Colocar uma lista de palavras-chave desde o primeiro dia. Então, se você não quer gratuito, você já coloca isso como uma palavra-chave. Se você não quer o de graça, procura algumas palavras que não fazem sentido o seu anúncio aparecer e cria essa tua rede de palavras negativas, a tua lista de palavras negativas, porque ela vai fazer com que uma boa parte da tua verba não seja desperdiçada, tá? E por último, revise toda semana os termos de pesquisa, porque à medida que você vai enxergando que tem termos que vão aparecendo e que esses termos não fazem sentido para você, você começa a colocar eles dentro da tua lista de palavras negativas, para que num próximo momento, numa próxima pesquisa, você deixe de aparecer para quem você não quer aparecer, beleza? Vamos para o nosso quarto erro, que é o erro de localização. Mostrar o anúncio para quem nem está na tua região. Isso aqui pode soar um pouco mais próximo da galera que tem ali um consultório presencial. Mas não só, tá? Para quem atende, por exemplo, online, e vamos supor que você atende brasileiros que moram em outro país. Vamos supor que a gente tem ali brasileiros que moram na Austrália, você anuncia para a Austrália. E aí, chega lá, você faz a configuração da sua campanha, e essa sua configuração, ela está marcando para pessoas que tenham interesse ou presença em determinada região. O que vai acontecer? Essa pessoa está no Brasil, mas ela tem interesse na Austrália. O teu anúncio ele vai aparecer para o Brasil, por mais que você faça ali uma negativação no Brasil, mas essa pessoa tem um interesse na região que você está anunciando. Então isso faz com que o teu anúncio apareça para pessoas que não seria o ideal que aparecesse naquele momento. Então é importante que a opção seja sempre de presença. Aonde que você seleciona isso? Você vai entrar lá na configuração da sua campanha, passa o mouse em cima do nome da tua campanha, clica na engrenagem para configuração e depois você vai lá em locais. Ao descer um pouquinho mais de locais, você vai expandir um pouco mais a visualização dos locais e você vai ter duas configurações. A de presença e a de presença ou intenção. E a que você vai precisar deixar marcada é sempre a de presença. Então, a gente precisa fazer com que o Google mostre para pessoas que estejam naquele local que você quer. Então, a presença ela é a opção que vai fazer com que o Google mostre somente para quem esteja naquele local e não tenha algum tipo de interesse. O que você precisa fazer? O presencial vai colocar o raio fechado ao redor do consultório, para que não faça sentido, às vezes, você que está em São Paulo, fazer com que o teu anúncio apareça lá para a galera de Recife. Ninguém vai sair de Recife para ir em São Paulo só para fazer terapia. Então, cuidado com o raio, cuidado com a distância, a quilometragem que você coloca, porque isso pode ser crucial para você evitar gastar dinheiro à toa, tá? Para quem roda híbrido, é importante que a gente tenha campanhas separadas. Uma campanha para o online, uma campanha para o presencial, justamente por isso. Na campanha do presencial, o teu raio vai ser menor. Então, ao ter um raio menor, você vai conseguir fazer com que somente pessoas que estejam presentes naquele raio consigam entrar em contato contigo. E no online, obviamente, também da mesma forma, a gente vai deixar essa estrutura planejada para que ela apareça ali para quem esteja presente na região que você selecionar, mas ela vai ficar separada do presencial simplesmente porque no online a gente vai colocar um raio maior a nível Brasil ou a nível mundo, né? Então, isso é importante de você deixar claro dentro da tua campanha. E para o online, a gente vai ampliar a nossa região e vai continuar mantendo a presença, tá? Então, esse é um erro importante que você precisa validar se na sua campanha você tem ali a sua intenção ou presença, ou se você deixou realmente o que é o correto para esse momento, somente presença na tua localização. O erro 5, o clique que morre na página errada. Normalmente, você paga pelo clique de uma pessoa que está interessada, porque ela acabou de pesquisar a tua palavra-chave, e a pessoa está decidida. Só que o que é o maior erro das pessoas? Ou joga essa pessoa para um link, vai mandar ela para uma página home, que é uma página que fale de uma forma mais generalista do teu consultório como um todo, e não especificamente daquilo que ela esteja procurando,
Ou às vezes até mandar isso para um Instagram da vida, que tem ali um monte de outras coisas, um monte de distrações, um monte de posts, de coisas interessantes às vezes para essa pessoa, que vai concorrer com a solução que ela esteja buscando. Então, esse é um grande erro que faz com que você realmente derrame dinheiro ali e esse dinheiro não se converta em pacientes, tá? Em média, uma página que tem um bom processo direcionado ali para agendamento, ela pode chegar a aumentar ali de 2, de 8 a 10 a 30% de aumento, simplesmente por conta de um direcionamento específico, onde a pessoa entra, ela se identifica do que tem ali, do que faz parte, o que ela pesquisou, está contido ali logo no início da página, então ela se sente, ela sente que ela está no local correto, e a partir dali ela dá continuidade e ela dá um próximo passo, que é clicar no botão para falar contigo. Então, se você tem uma página que ela está focada em conversão, e essa conversão que eu quero dizer seria um agendamento, com certeza você vai ter ali uma grande possibilidade de ter mais pessoas chegando no seu WhatsApp e aí mais pessoas virando pacientes, tá? Então, o que você precisa fazer? Deixar ali uma página que seja dedicada, que tenha uma promessa específica e alinhada com as palavras-chave que você compra, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer. Jogar para a página home é quando você não tiver outra alternativa, tá? Se você está rodando uma campanha e quer realmente performance, você vai precisar fazer com que essa pessoa que clicar no teu anúncio, ela caia numa página que esteja com a promessa ali relacionada, tá? Você precisa falar da dor do paciente, não já chegar trazendo o seu currículo. Não necessariamente essas pessoas querem ver o seu currículo, quer saber em quantas formações, quantas pós-graduações, logo de cara. Essa pessoa quer saber se ela está na página certa. E a página certa, o que vai fazer com que ela perceba é saber que ela pesquisou sobre terapia para terceira idade e que na página que ela chegar, tem ali um texto falando sobre terapia na terceira idade. Opa, então estou no lugar certo. Lá embaixo, eu vou vendo o que é o conteúdo. Ah, tem aqui a pessoa. Aí tem ali um mini currículo dela informando o que ela é, quais são as formações para te trazer autoridade. Mas, num primeiro momento, a conexão precisa ser importante de acordo com a palavra-chave que você utilizou ali na compra do teu anúncio. Então, quanto menos atrito você tiver, quanto mais rápido for o teu carregamento e principalmente não esquecer do celular, tá? O mobile, ele é importante porque a maior parte das pessoas, a depender do caso, acessam via mobile. Então, se o teu site não é responsivo, ele não está sendo ajustável para dispositivos móveis, se o teu site ele não tem um bom carregamento, ou se você simplesmente joga a pessoa numa página que não tem a ver com aquilo que ela pesquisou, você está correndo um sério risco de perder esse lead, e ele com certeza ele vai voltar, vai clicar no próximo anúncio, e se o teu concorrente tiver com isso alinhado, com certeza ele vai fazer a marcação com ele e não contigo. Então, vamos seguindo aqui para o nosso sexto erro, que é ignorar a matemática do funil. Quando eu viro para você e pergunto, R$ 40 por paciente, você acha que pagar R$ 40 num lead, que é uma pessoa que é só um interessado, é caro? E se na verdade a gente falar de R$ 400 para um lead, será que é caro? Vou trazer uma conta aqui para você entender. Se R$ 40 por lead, de repente, pode ter soado caro para você, imagina a estrutura onde a gente tenha 10 leads a esse custo de R$ 40 e um lead vira um paciente. Eu estou dizendo para você que, na verdade, eu gastei R$ 40 para cada pessoa interessada e como eu tive só uma pessoa que se tornou paciente, no geral, eu acabei gastando R$ 400 para poder atrair um paciente. Então, dentro disso, eu tenho uma conta aqui para a gente validar se de repente isso tá fazendo sentido, se esse número faz sentido para você. Se a gente levar em consideração um profissional que tem uma sessão a R$ 200 e, em média, a maior parte dos pacientes ficam ali com ele por uma média de 10 sessões. Ou seja, cada paciente desse traz uma média para o consultório de R$ 2.000. Se eu tenho um custo por cliente, por lead, né, de R$ 40 e normalmente eu preciso atender uma média de 10 leads para tornar um deles paciente, eu acabo tendo esse investimento de R$ 400 para ter um único paciente. Mas olha uma conta que de repente você pode não estar fazendo. O que representa eu gastar esses R$ 400 aqui para um lead que me traz R$ 2.000? Significa que a cada R$ 1 que eu invisto no Google Ads, eu tenho um retorno de R$ 5. Me diz qual é o investimento que faz com que você tenha uma rentabilidade dessa. Então, é muito importante você saber os números do teu funil. Qual é a média de sessões que você tem aí dos seus pacientes? Quantos pacientes você precisa, quantos leads você precisa atender no seu WhatsApp para você fechar um paciente? E qual é essa relação de ganho, né, de receita barra custo por paciente que você tem no seu negócio? Essa é uma informação importante que muita gente não faz ideia e não tem nem noção de que realmente o seu anúncio pode ou não estar trazendo um bom resultado.
E o sétimo erro, e esse é um dos que eu acho assim mais importantes de você prestar atenção, porque é até um tópico sensível de eu conseguir tratar aqui contigo. Tratar a recomendação do Google como estratégia é um problema. Por quê? Porque na maior parte das vezes o Google ele vai pensar com base na escala. Ele vai pensar com base no nicho de uma forma muito. Nem é do nicho, ele vai pensar de uma forma mais generalizada. Então, ele busca o volume de dados, ele busca o teste das ferramentas dele. Então, ele não vai ser específico. Ele não conhece a sua margem, ele não conhece qual é o seu LTV. E quando eu falo LTV aqui, a gente está falando daquele número médio que o paciente deixa no seu consultório, tá? É o Lifetime Value, que significa quanto que cada cliente deixa no seu negócio no tempo de relacionamento que ele tem ali contigo. Então, o Google não conhece da sua agenda, ele não tem nenhuma informação do seu negócio. Como que ele vai te propor algo que vai ser específico? Difícil. Então, o que eu preciso que vocês tomem cuidado? Eu tenho aqui um caso real, que eu posso dividir com vocês, de um atendimento. O Google deve fazer alguma abordagem com vocês via e-mail, oferecer aquela consultoria gratuita. E eu falo porque eu, inclusive, já participei de um processo seletivo dessa estrutura e que eu desisti pelo fato de entender como funcionaria. O Google tem as ferramentas, ele pede para que os consultores implementem, ajudem as pessoas a implementar essas ferramentas, porque ele precisa testar. Só que o consultor não sabe, às vezes ele sabe menos do que você sobre o seu negócio. Às vezes não. 100% das vezes esses consultores vão saber menos do seu negócio do que você, porque ele não está vivenciando ali no dia a dia. Ele não sabe o que é, ele não sabe que tipo de negócio, qual é o tipo de cliente. Então isso é algo importante de você saber, que essa recomendação ela precisa ser filtrada. Cabe para o seu negócio? Vai ser importante para o seu negócio? E aí, claro, vai ser necessário uma certa maturidade para você entender se isso vai fazer sentido mesmo ou não. Não adianta você simplesmente achar que porque o Google está disponibilizando uma pessoa que é do Google para te dar uma orientação, que essa pessoa vai acertar na indicação do que precisa ser feito na sua campanha, tá? O que você precisa fazer? Primeiro de tudo, é perguntar se isso é bom para o seu negócio ou para o alcance do Google. Uma ferramenta nova que ela é disponibilizada, normalmente ela vai ser indicada para que você faça o teste. Vamos dizer que ela vai aumentar a sua entrega, vai aumentar o teu resultado, vai te potencializar aquilo que já está funcionando. Só que, será que isso vai mesmo ou será que é o Google precisando que mais pessoas testem para eles validarem e melhorarem a ferramenta? Isso é um ponto importante que a gente precisa entender. Então, o que é recomendado pelo Google, isso tem que ser tratado como hipótese e tem que ser feito como teste. Então, você precisa registrar que está sendo feito o teste, quando vai ser o teste, como que estavam os números antes e durante quanto tempo esse teste vai acontecer para depois você fazer um comparativo. Melhorou? Manteve? Ou piorou? Se piorou, vai ter que tentar reverter. Se melhorou, ótimo, ponto positivo para o Google, e aí é isso que a gente precisa para avançar e fazer com que a tua estrutura melhore a cada dia. Sempre que você puder fazer um teste, sempre que você for fazer um teste, vai ser importante que você faça essa comparação antes e depois. Então, registra a data, registra o período, registra por quanto tempo, para que você consiga fazer essa estrutura depois e deixar isso com a clareza de que realmente funcionou, não funcionou e como que vão ser os próximos passos para que você possa simplesmente, num caso negativo, buscar até uma reversão. Lembrem que uma recomendação gratuita ela pode sair caro se ela não passar pelo filtro do seu negócio. Você pode destruir uma campanha por executar algo que foi indicado por alguém que não conhece do seu negócio e isso realmente é um preço que pode sair bem caro, tá? Então, resumindo o que a gente falou aqui na nossa aula de hoje, o nosso rastreamento ele vai ser extremamente importante porque é a partir dele que a gente vai ensinar o Google a buscar agendamentos e não só cliques. A intenção de busca vai separar quem é o curioso de quem está pronto para marcar. Então, nessa estrutura, a gente precisa deixar isso muito claro. Controle de verba, principalmente das palavras-chave negativas, as redes, né, os termos, os locais onde a gente vai deixar o Google gastar ou não gastar, isso está sob o nosso controle. É importante que você não deixe o Google escolher aonde vai mostrar e faça esse direcionamento para você não perder dinheiro à toa. A nossa página de conversão, ela precisa ser um caminho direto para a marcação. Se você deixar ela aberta, se você for falar mais de você do que do teu paciente, se você for jogar ela para uma rede social onde ela tem inúmeras distrações, a chance dela fazer o contato contigo vai diminuir cada vez mais. A conta certa vai fazer com que você entenda o teu custo. Será que o teu custo está dentro do que você pode pagar? Tá ok? Não tá? É aqui que você vai conseguir entender o quanto você precisa ou não fazer de ajuste. E muito cuidado nas estratégias e recomendações do Google, porque eles não sabem o dia a dia do seu consultório, eles não sabem a realidade do seu consultório. Com isso,
pode ser que uma indicação dessa não seja uma coisa positiva e isso te traga problemas. Então, é importante ter esse filtro para que você não cometa erros bobos e acabe perdendo ali a performance que você já tem. Então, pessoal, nada disso é sobre o Google, tá? É sobre saber mexer diretamente no Google. É muito mais uma questão de estratégia, tá? O botão, a configuração ali, eu acabei optando por não abrir o Google aqui nessa aula, é mais para que você consiga entender o contexto como um todo e não só o apertar botão, porque no Google aqui a gente acha um tutorial para fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas eu queria trazer para vocês uma clareza de pontos que de repente possam fazer com que a verba de vocês esteja sendo gasta de forma que não traz resultado efetivo. Então, quero agradecer e por você estar aqui me acompanhando até agora. Sei que você não foi formado para isso e por isso que a gente está aqui, para te trazer essa clareza e para te ajudar nesses próximos passos. A faculdade, a universidade, eu sei que ela te ensinou simplesmente a atender. Ela não te ensinou a captar paciente, ela não te ensinou a ter um consultório. Muito pelo contrário, né? Ela quer simplesmente que você trabalhe de graça para cuidar dos outros, só que ela não pensa em você. E eu quero que você conte comigo, conte com a nossa equipe, para que a gente possa ajudar você a trazer mais pacientes, para ter seu consultório, para que você possa viver bem da sua profissão, seja da psicologia, da psiquiatria, seja de qual área da saúde você trabalha, a gente quer que você hoje viva bem. E para isso, conte com a gente. Semana que vem tem mais vídeo, a gente vai trazer mais conteúdos aí para você. Fiquem bem e até a próxima.